Olá, concurseiros! Trouxemos aqui hoje algumas questões de raciocínio lógico da banca Quadrix. Foi feito um apanhado de algumas questões, analisado cada uma para ver como que a banca vem cobrando, as proposições, as análises, algumas colocações da forma, do jeito de cobrar, né? A banca vem mudando isso, selecionando de algum tempo, então nós vamos aqui para algumas questões para tentar destrinchar algumas coisas já direto no slide. Vamos lá! Olha só que frase um pouco rotineira, mas como que ela tem um certo nível de ser capciosa aqui. A frase 2.000 mais 20 mais 2 não é uma proposição, certo ou errado? As questões que a gente trouxe aqui são nesse modelo. Uma frase boba, tranquila, mas já cobrada em prova. 2.000 mais 20 mais 2 não é uma proposição. Primeiramente, a gente tem que definir os pontos para se chegar, né, na proposição. Para efeito de teste, fica com o seu material aí, um lápis e uma caneta, né, e um papel para treino, tá? Anote aí, né? Parece que é uma continha aqui. Faça por extenso, faça pela conta também, para você ter visões diferentes, né? Então, olha só, é chamado de proposição toda a oração declarativa que pode ser valorada em verdadeiro ou falsa, não as duas ao mesmo tempo. Então, assim, a princípio parece ser uma conta boba, né? 2.000 mais 20 mais 2. Mas pense na frase, não pense na conta. Não, mas 2.000 mais 20 mais 2 eu consigo fazer, tá fácil e tal. Mas isso é uma declaração? Você consegue valorar ela para verdadeiro ou falso? Pensa bem a respeito aí, olha só. Analisando mais um pouco, né? Você precisa definir se é uma proposição. Então, alguns conceitos não são proposições. Frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas e frases sem verbo. Analise essa daí. Tem alguma interrogação? Tem alguma exclamação? Uma frase imperativa está dando alguma ordem, né? Tem verbo essa frase? Esse aí é um conceito fundamental, tá? Então, olha só, 2,20 mais 2. Alguém foi a algum lugar? Pegou, tá afirmando, declarando alguma coisa, né? Então, não, a princípio aí a gente não consegue localizar um verbo nessa frase, tá? Então, a gente define aí ela não sendo uma proposição, tá? Analisando um pouco mais a fundo, né? Temos também que não são preposições, frases optativas, né? Alguns exemplos aí para ficar mais fácil, né? Bons ventos o levem, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, né? Percebam aqui que ela tem, né, a indicação de exclamação, então essas são frases optativas, tá? A princípio, tendo a exclamação, você já pode descartar, ela não é uma proposição, tá? Trazendo aqui para o estudo do raciocínio lógico, você podendo valorar ela de verdadeiro ou falso. Aqui, bons ventos o levem. Você consegue falar isso é verdadeiro, isso é falso, entendeu? Não dá. Então, você precisa ter essas condições aqui para poder analisá-la como uma proposição, tá? Então, confirmando aí, né, o gabarito é certo, 2.000 mais 20 mais 2 não é uma proposição, gabarito certo. Precisa ler com muita atenção, às vezes o que cai na pegadinha, que é um intuito do examinador. Por que ele afirmou aqui para você, não é uma proposição? Você pega o não na hora da sua prova, já grifa ele, né, deixa marcado, circula, faz alguma marcação ele, para você poder ter a noção correta. Então ele está afirmando para você, não é uma proposição, você marca certo. Na confusão, na correria, peraí, 2.000 mais 20 não é proposição, então essa frase aqui está errada, aí você marca errado. E o comando da questão pediu para você, você julgar se está certo ou errado, que não é uma proposição, tá? Muita atenção nisso daí, esses joguetes são feitos de propósito, tá? Para pegar você. Vamos lá. Uma próxima. 2022 é o ano do tigre, né? Percebam que a frase está entre aspas aí. É uma proposição cuja negação é 2022 não é o ano do tigre. Então você tem uma primeira frase, né? Está entre aspas aí, está pedindo para você confirmar se a negação dela, né, no próprio comando da questão, está correta. Então você vai colocar aí certo ou errado, tá? Leia com atenção a frase, tá? A gente acabou de colocar aqui alguns pontos para poder indicar que são proposição. Se você já tem a resposta, já marca aí. Vamos para a explicação aqui.
Veja bem, voltando aí, não são proposições, frases interrogativas, exclamativas, né, imperativas e frases sem verbos, né? Aí está destacado de primeiro, né? Mas a gente considera importante todos esses pontos. Essa frase que está no comando da questão, tá? Percebam aí, 2022 é o ano do tigre, exclamação. É uma proposição cuja negação é 2022 não é o ano do tigre. Se para poder ser uma proposição não pode ter exclamação, então a primeira não é uma proposição, então você não pode considerar ela, né? Essa negação dela como sendo uma negação de uma proposição. Então, de cara, você já está errado, tá? Você aí vai marcar errado, não por causa se a negação está certa ou está errado, porque a primeira não é uma proposição, então gabarito errado, tá ok? Muita atenção nisso daí, a gente deu uma questão, trouxe o conceito para você, né? Percebam que ele traz, querendo induzir você, deu uma questão com exclamação e a negação dela também com exclamação. Aí se dá a negação dela sem a exclamação, errado do mesmo jeito, porque a primeira fase que ele deu para você avaliar e como parâmetro para negação, né, ela não é uma proposição, então gabarito errado. Vamos para a próxima. Assumindo que a afirmação, abre aspas, todos os netos de José são alegres, fecha aspas, é verdadeira, julgue os itens. Muita atenção também para ver, né, o que está entre aspas aí, é o que você precisa analisar conforme o comando da questão te deu. Então você precisa fazer essa medida aí, esse balanço, tá? Analisar com muita calma e atenção. Mais uma vez, na hora da prova ou aí no seu caderno. Coloque, marque, né, se você gosta de copiar a frase enquanto vai resolvendo aí, né, para poder gravar, né, o que a gente anota, o que a gente escreve, coloca no papel, grava com mais, né, fica mais reforçado na mente a gravação, ok? Então, conforme aí, né, o comando da questão, se João, aí agora julgue, deu o item para você julgar. Se João não é alegre, então ele não é neto de José. Veja bem, todos os netos de José são alegres. É verdadeira, fato, ok? Julgue o item. Se João não é alegre, então ele não é neto de José. Perfeito? Essa proposição, ele te deu uma condição antes, né? Falou que João não é alegre, então ele não é neto de José. Conforme a primeira frase que você teve ali, né? A primeira afirmação, essa de baixo aqui, tá certo ou tá errada? Tá? É isso que a questão está pedindo para você, né? Esse tipo de raciocínio, ele te deu uma condição antes, então você precisa analisar, né? Todos os netos de José são alegres. Então, para ser neto de José, precisa ser alegre. Logo, se João não é alegre, então ele não é neto de José. Confirmando aí o gabarito, ó, gabarito certo, ok? Né? Conforme disse, a condição inicial para ser neto, né, ele tem que ser alegre, tá ok? Essa aí é tranquila, fácil, mas às vezes eles colocam isso dentro de um texto, né, inserido ali, então você precisa fazer uma análise com calma, ok? E você, quer detonar as questões da banca Quadrix? Chegou sua hora. Você já notou que esse é o canal mais especializado nessa banca. Temos vídeos aqui de diversas áreas. E venho te apresentar então o meu curso. No meu curso, aprender a gabaritar informática, como encontrar as palavrinhas-chave que deixam as questões de direito administrativo, condicional, errado ou certas questões. Vai aprender aqui como gabaritar atualidades, sem estar muito por dentro do que acontece no mundo. Tem aqui todos os macetes de português, ou seja, aqui nesse momento, veja aí na tela, esse curso aqui, ó, veja isso, tem 90 aulas que não tem no YouTube, exclusivo do curso, e provavelmente eu vou passar de senha aqui rapidamente. Por quê? Eu estou pretendendo corrigir as questões que já caíram em 2023, para deixar o curso mais atualizado ainda. Mas o que tem dentro desse curso aqui que deixa tão especial e tão focado na Quadrix? 90% das questões são da Quadrix. Então aqui você vai encontrar a questão da Quadrix, ó, ortografia, estrutura, pontuação, ou seja, todo o português que você precisa em vídeo aula e de cada tema em cima de questão comentada da Quadrix. Quando a questão não é da Quadrix, eu trago algumas também, são questões bem parecidas com a Quadrix para completar, para dar um exemplo melhor. Muitas vezes a Quadrix não tem tantas questões em determinado assunto, mas eu sempre trago aqui para vocês. Além disso, veja aqui no português, ó, 22 mapas mentais e 76, aqui uma apostila, um PDF com 76 páginas, com todo o resumo de português. E não é só português que tem esse curso, ó, português, raciocínio lógico, informática,
direito constitucional, tudo que você apertar aqui, ó, basta ir na página aqui de vendas, que você vai ver o índice aqui, ó, isso aqui que eu estou te mostrando aqui, tem lá, para você saber tópico por tópico, que já tem gravado no curso aqui, ó, vários tópicos aqui de direito constitucional, temos aqui direito administrativo, administração pública, atendimento ao público, tem aqui arquivologia, tem ética, tem atualidades, aqui ó, redação, tem esqueletos de redações, tem algumas matérias específicas de alguns conselhos regionais, como aqui, saúde, tem educação, tem algumas técnicas de estudo, mas o mais importante, o último módulo, aqui ó, eu falo para vocês o que a banca mais tem cobrado nos principais tópicos, aqueles que caem em toda a prova da Quadrix, que é o português, matemática, informática, direito constitucional, e vou continuar acrescentando as outras matérias, para você já entender o que ela mais cobra, você focar em cima daquilo. Não importa se eu vou fazer concurso nível médio ou nível superior, se você quer passar em algum concurso da banca Quadrix, o único curso especializado nela é esse aqui e está esperando por você. A proposição, muita atenção nessa, hein? Essa aqui, ela é pegadinha, mas é muito reforçada ela. Se Londres é a capital do Brasil, então Brasília é a capital da Inglaterra. É falsa. Verdadeiro, certo ou errado? Ele já deu para você ali que essa proposição, veja bem, afirmou que é uma proposição, né? Nós vemos aqui que a gente tem o operador lógico aqui, né? A condicional, ok? Se Londres é a capital do Brasil, então Brasília é a capital da Inglaterra. Temos aqui o se então. Já falou que é falsa. Voltando lá para a nossa tabelinha, né? Das condicionantes, dos operadores, né? O se então. Quando que o se então é falsa, né? Uma regrinha. Vamos relembrar aqui, ó, na tabelinha, né? Temos aí o operador i, o operador ou, né? O operador i é conjunção, o ou é disjunção. O se então, que é a condicional. Olha só aqui, ó, como o símbolo do se então, né? Como que ele é representado, né? Se então só será falso quando o P, né? A primeira proposição for verdadeiro e o que for falso. Então, essa relação aqui de P e Q, se, né? Aí temos o P. Londres é a capital do Brasil, né? Você precisa fazer essa interpretação aqui, no caso, a primeira proposição. Londres é a capital do Brasil. Essa é a primeira. A segunda, Brasília é a capital da Inglaterra. Ela é esquematizada no sim então, né? Se Londres é a capital do Brasil, então Brasília é a capital da Inglaterra. Já falou que ela é falsa. Vem aqui, ó. Só será falso quando P for verdadeiro e Q for falso. Então, obrigatoriamente, para essa proposição composta ela ser falsa, a primeira precisa ser verdadeira e a segunda precisa ser falsa. Se Londres é a capital do Brasil, então Brasília é a capital da Inglaterra, ok? Vem aqui na tabelinha aqui, ó, só mais um exercício aqui de mente, ó. O sim então aqui, ó. Temos aqui ele falso. Então, ó, o P e o Q. O P é verdadeiro e o Q é falso. Entendeu essa relação? Vamos continuar na explicação aqui, ó. Então, ó, o conectivo sim então, né, é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda falsa. É o macete da Vera Fischer. Primeira verdadeira, V. Segunda falsa, F. Vera Fischer, entendeu? V e F. Esse é um macetinho para gravar quando que a condicional do sim então é falso. Então o gabarito ele está errado, né? Ele está errado. Por quê? Primeira é verdadeira. Londres é a capital do Brasil? Não. A primeira não é verdadeira, né? Logo, Brasília é a capital da Inglaterra. Essa é falsa. Mas a primeira e a segunda é falsa. Então, o que ele podia colocar para você também para poder mudar, se ele fosse, ó. Então, ele dá a proposição composta inteira, né? Ele coloca assim, é verdadeira. Aí você tinha que marcar certo. Por quê? A proposição, ele te pediu a análise da proposição composta. A primeira, né? Londres é a capital do Brasil? Falsa. Brasília é a capital da Inglaterra? Falsa. Então a proposição composta, a gente volta aqui na tabelinha, ó. Ó, o P é falso, o Q é falso. No sim então, a proposição composta é verdadeira. Viu? É assim que o sim então trabalha, tá? Em cima dessa tabelinha aqui, né, com todos os operadores, o e, o ou, o se, somente se, né, o ou, né? E aqui a tabelinha verdade dos operadores montadas, tá? Então reforçando aí, né,
o gabarito errado dessa questão, entendeu? Viu a maldade? Né? Ele pediu para você, é falsa. O que ele te induziu aqui? Queria que você marcasse certo, mas aqui você tinha que olhar na ótica da tabelinha verdade, né? Dos operadores, né? Do se então. Vamos para a próxima aqui. A negação da proposição. Se Cristiano falha, ele troca de time. Fecha aspas. Pediu a negação dessa aí. Se Cristiano falha, ele não troca de time, né? Vimos aqui o se então na tabelinha dos operadores, né? Aí agora está pedindo a negação dessa condicional, né? A negação dessa proposição, que nós temos aí o operador lógico a condicional. Repetindo aí, se Cristiano falha, ele troca de time. Se Cristiano falha, ele não troca de time, tá? Temos aqui algumas considerações para fazer, né? Para negar o se então, tem, né, uma regrinha. É a regra do mané. Você mantém a primeira e nega a segunda, né? Temos aqui o se então montado com o operador. Então, ele fica assim, você mantém, presta atenção no operador. Você mantém a primeira olha o operador aí, o operador né? E nega a segunda. Vamos voltar na tabelinha aqui, ó. Né? O como que o funciona, ó? Voltando aqui, ó, a conjunção. Só será verdadeiro quando ambos P e Q forem verdadeiro ao mesmo tempo. Opa, tá? Então o que? Só será verdadeiro, né, quando ele forem verdadeiro, quando as duas proposições forem verdadeiro ao mesmo tempo. Então veja bem, deu a primeira, né, com aí a condicional e a negação, né? A negação é o seguinte, a negação começa com se, tá? Tem uma regrinha, um outro macetezinho aí. Se Cristiano falha, ele troca de time, tá? A negação começou com se, né? A gente tem uma consideração aqui, ó. A negação de uma condicional nunca começa com se, tá ok? Então, como que seria da maneira correta? Cristiano falha, ele não troca de time, tá? Tem que ter muita atenção porque ele te deu a primeira proposição já com a condicional. Para você negar, você não vai mais usar o se então, tá? Você usa o e. Percebam aqui, ó. Você tem aqui P, se P, então que, né? Lembrando que a condicional, o símbolo dela é com essa setinha para você representar. Então, para você negar, você mantém a primeira e o operador muda e nega a segunda. Fica P e não que, ok? Então isso você precisa gravar. Então logo, essa questão nossa aqui, ó, ela está errada, né? A negação seria Cristiano falha e não troca de time. Perfeito? Dá a proposição ali em cima ali com o se então, tá? Tem que ter muita atenção nisso daí. Vamos para uma próxima aqui. Considere a proposição. Se Jardel é professor, então ele tem caneta azul. A negação dessa sentença é Jardel é professor ou não tem caneta azul. A gente acabou de ver a regrinha, como que faz, então tá fresco na memória ainda. Você precisa julgar, tá certo ou tá errado, perfeito? Vamos aqui, ó, lembrando do mané, né, a regrinha que a gente falou. Temos aí a tabelinha, né, do se então, né? O se então ele funciona para ele poder negar ele, ok? Você mantém a primeira e nega a segunda. Então o correto seria Jardel é professor e não tem caneta azul. É o conectivo com a conjunção e, tá? Para poder negar uma condicional, o operador vai mudar. Você não usa o se então. Você mantém as proposições da primeira, que seria, né, sem o operador, tá? Jardel é professor. Essa é a primeira proposição. A segunda, ele tem caneta azul. Ele quem? O Jardel, ok? Aqui a sentença ela não está aberta porque uma ali complementa a outra, faz parte da outra. Vamos para uma próxima aí. Se Pedro viaja, ele não vai para a Europa, né? São algumas proposições aqui que a questão deu, né? Se Marta vai para a Europa, então ela se encontra com Pedro. Muita atenção, como se fosse uma historinha, né? Cada uma tem a ver com a outra. Se Pedro vai para a África, então ele não se encontra com Marta. Conforme as proposições apresentadas, julgue o item. Se Pedro se encontra com Marta, então ele não vai para a África. Perfeito?
Então, conforme as condições que deu nessas 3 proposições anteriores aqui, você julga esse item aí. Vamos para as considerações aqui, ó. Né? Lendo com atenção as primeiras, né? Para Pedro encontrar com Marta, os dois precisam estar na Europa, né? Se Pedro viaja, então ele vai para a Europa, né? Mantendo isso daqui, né? Com um sisteminha fechado, vamos dizer assim, Pedro viaja, então ele vai para a Europa. Marta vai para a Europa e se encontra com Pedro, né? Se Pedro vai para a África, né? África, né? Outro continente, né? Então, se Pedro se encontra com Marta, então ele não vai para a África. Então, se ele se encontrou com Marta, ele não foi para a África. Conforme as outras que deu lá, a Marta foi para a Europa e ele também, né? Então, deu essas condições. Então, certo ou errado, né? Então, portanto, certo, porque para Pedro encontrar com Marta, ele precisa estar na Europa, viu? Dá uma historinha, dá outra, às vezes dá algumas proposições que não tem nada a ver para poder confundir, então tem que ler com atenção. Mantenha suas anotações, as suas revisões, estude todos os dias e revise sempre o dia anterior do seu estudo. Inicie um novo dia do estudo revisando o conteúdo do dia anterior, tá? E mantenha a persistência todos os dias, vá plantando a sua sementinha um pouquinho cada dia. É muito importante você não perder o ritmo e manter a constância, ok? Bom estudo para vocês!